Oi, gente, tudo bem? Eu voltei para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar sobre a minha experiência no Japão. Sim, eu já tive experiência dos meus mestrados na Coreia do Sul e na China, que atualmente eu estou agora em Shanghai. Eu voltei para Shanghai, eu estou estudando chinês aqui durante esse semestre. Vou fazer um vídeo depois explicando como é estudar chinês aqui, questão dos níveis, como que funciona, mas eu quero falar aqui do meu curso no Japão. Eu fiz um Summer Program no Japão agora mês passado em agosto. E na cidade de Hiroshima eu quero contar tudo sobre como foi. Eu tô aqui com a lista das aulas que eu tive, mas primeiro eu quero dar um background, assim, contar como que surgiu essa oportunidade, né? E por que eu resolvi ir pro Japão? Bom, esse Summer Program eu conheço já faz acho que uns 5 anos, mais ou menos. Eu tava na faculdade ainda, no começo da faculdade, no meu segundo ano, que foi em 2013. Então, faz 5 anos. Eu tava procurando o Summer Program pra fazer. Summer Programs são esses cursos que acontecem no verão do hemisfério norte, no nosso inverno, ou seja, no período de julho, agosto mais ou menos. Várias faculdades no mundo inteiro oferecem durante as férias escolares, né? Então o pessoal normalmente tem aula no primeiro semestre, férias de verão, que é junho, julho e agosto, e depois aulas. Então, nesses 3 meses, eles oferecem cursos, porque os dormitórios estão liberados e várias outras coisas para alunos internacionais. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer um Summer Program na China e um Summer Program na Coreia do Sul, na minha graduação, durante a Faculdade de Relações Internacionais, em que eu passei um mês dentro de uma faculdade, né, tendo aulas. Então, pode ser Summer Programs focado, por exemplo, só em línguas, você pode vir para a China só durante um mês aprender chinês. Ou, por exemplo, sei lá, você estuda direito, tem algumas faculdades que, sei lá, tem aula durante um mês só sobre direito chinês, por exemplo. Um exemplo só da China, mas tem no mundo inteiro e tem várias faculdades que são muito conhecidas por isso. Harvard tem vários summer programs que são muito conhecidos, muito caros, gente. Enfim, tem no mundo inteiro, é uma coisa maravilhosa. Para quem quer experiências diferentes, eu indico muito. Eu fiz esse na Coreia do Sul também, que foi muito legal. Na Coreia do Sul eu fiz em 2015, isso, que eu fui para Chungang, que foi minha universidade, que depois, no fim, eu acabei fazendo meu MBA, né? E lá eu tive um mês, então eu tinha aula durante a manhã, que eu fiz uma cadeira da faculdade, um curso da faculdade, só que em vez de fazer durante um semestre, que você tem uma aula por mês, eu fiz todo dia, então foi bem concentrado. E o meu curso era sobre Management in East Asia, e a gente aprendia como que os managers e como que é essa cultura empresarial no Japão, na China, na Coreia e na Índia. Então foi bem legal a gente aprender diferentes coisas culturais e questões assim mesmo de como que o business funciona, assim, se é mais questão pessoal, como aqui na China, na Coreia ou não, então foi bem legal. E durante a tarde a gente tinha atividades culturais. Então, normalmente esse Summer Programs é focado para o pessoal que está na faculdade ou não, tem pra gente que tá no ensino médio, gente pra quem tá fazendo mestrado, que nem foi isso que eu fiz no Japão, mas só explicando direitinho. E então é bem legal, assim, porque é uma galera jovem e normalmente sempre tem atividades, assim, tem o período de aula e depois as atividades é pra você conhecer a cidade e pra você conhecer a cultura do país. Então na Coreia eu aprendi sobre, uh, por exemplo, vestimentas, assim, antigas, visitar palácio, aprender um pouco sobre a língua. Então foi bem legal e as atividades durante a tarde eram incríveis. Então eu conheci a cidade inteira, eu conheci Seul inteira em um mês, tendo aula. E é muito legal porque você tem colegas do mundo inteiro, tem pessoal da faculdade, você interage muito, então foi muito, muito legal essa minha experiência. Como eu falei, eu fiz durante a faculdade na Coreia do Sul. Na China, eu fiz em 2013, que eu vim pra cá. Acho que eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do canal, que eu fiz um Summer Program pela Câmara de Desenvolvimento Econômico Brasil e China, em que eu passei um mês em Pequim, na Universidade de Beijing Language and Culture University, a BLCU, em que eu fui aprender sobre um pouco de relações internacionais, economia, língua, então eu aprendi, tipo, sei lá, pintura de máscara chinesa, então é tudo, assim. E esses passeios também, então eu conheci Pequim muito bem, é uma cidade muito boa, que eu gosto muito. Enfim, e desde aquela época, 2013, quando eu vi esse curso da China, né? Na verdade, foi quando eu descobri esse curso do Japão. Que esse curso que eu fiz, ele se chama Hiroshima and Peace. E desde 2013 eu vi ele. E por que eu nunca consegui fazer ele antes, gente? Porque em vez de ele ser um summer program um pouco mais longo, de um mês, ele dura só 10 dias. E por mais que eu quisesse, eu colocava na balança, gente, eu vou ter o custo todo da passagem do Brasil pro Japão pra ir pra ficar só 10 dias, sabe? E eu até poderia ficar um mês, só que daí imagina o gasto pra ficar só de turista ou viajando durante o resto do tempo, sabe? Eu sempre tentei ser o mais econômica possível. Não só tentei, eu precisava ser o mais econômica possível, né?
por ficar em dormitório, que é muito mais barato e tudo mais. Então sempre foi essa questão, assim, de tipo, poxa, eu tenho esse. Porque no Brasil, pelo menos, né, eu só tinha um mês de férias, que era julho. Então a data desse curso que eu fiz já era nos 10 primeiros dias de agosto. Então eu já ia perder a aula. Pagar muito caro. Então sempre teve esses diferentes problemas, assim, de dinheiro e de logística também. Porque eu vim pra cá em 2016. Também eu tava trabalhando na Disney e não consegui fazer. Ano passado eu fui fazer o curso na ONU, que eu já fiz outro vídeo também. E na época eu fiquei. Eu acho que essa oportunidade da ONU é muito importante, eu não posso desistir dela. Então eu consegui finalmente fazer agora. Foi meio que minha última chance, porque eu tô deixando de ser estudante agora, tô acabando os meus mestrados, né? Acabei no caso. Mas ainda consegui entrar, né? Porque não tinha acontecido a minha formatura. Enfim, entrei. Esse programa que eu fiz, Hiroshima in Peace, que eu vou contar tudo agora. Eu vou tentar que esse vídeo não seja muito longo, mas eu quero contar em detalhe, gente, porque, assim, até onde eu sei, pouquíssimos brasileiros fizeram esse programa, talvez dê pra contar em uma ou duas mãos, assim, então é, é muito ligado em relações internacionais, em ser internacionalista, e é uma coisa que eu sou muito apaixonada, então, assim, se alguém que esteja assistindo também é apaixonado e gosta disso, acho que vai gostar, então eu prefiro dar com detalhes do que fazer um vídeo curto. Voltando a Hiroshima in Peace. Como eu falei, foi o primeiro ano que eu tive essa oportunidade, porque eu tava na Coreia do Sul, e eu pensei, tá, a questão do dinheiro, eu tô na Coreia do Sul pra viajar pro Japão, é muito mais barato a passagem, assim. Eu consegui passagem por US$ 200, que não é, assim, gente, é um valor, mas comparado com uma viagem internacional é barato. O curso em si, gente, ele é muito barato. Eu tenho o valor aqui dele, aqui certinho, eu quero falar. Ele custa 11.200 ienes, que é a moeda japonesa, que dá em torno de US$ 110. Gente, pra tuition, pro valor pras aulas, é um valor muito barato para um summer program. Assim, tem faculdades que cobram, Harvard por um mês cobra US$ 5.000, sabe? Tipo, algumas outras universidades por um mês cobram, sei lá, US$ 1.000. Então, gente, para 10 dias é um valor aceitável, sabe? E eles dão também a oportunidade de você ficar no homestay, numa casa de família japonesa, ou ficar no dormitório. Eu escolhi ficar no dormitório, então, se não me engano, eu paguei US$ 100 a mais também por esses 10 dias. Por que eu resolvi ficar no dormitório, gente? Porque eles avisam que é esperado que você fique com a família, que você faça companhia, que você aprenda com eles e tudo mais. E eu pensei, poxa, eu vou ter só 10 dias em Hiroshima e eu vou querer aproveitar a cidade, eu vou querer ver, e eu não quero ser rude com a família, entendeu? Então eu resolvi ficar no meu dormitório, o que foi muito bom, porque eu ficava perto das aulas. Teve gente que tinha que pegar o ônibus mega cedo e tal, mas cada um teve a sua experiência. A minha foi muito boa, ficar no dormitório. Eu tive roommates japonesas, gente, foram incríveis. O dormitório era maravilhoso, era um apartamento, sabe? Um puto apartamento, cada um com seu quarto. E elas eram muito queridas, elas cozinharam pra mim no dia que eu cheguei. Então eu tive uma experiência japonesa também, porque a gente conversou sobre várias coisas, assim, sobre, tipo, meninos, cultura, tudo. Então foi muito legal mesmo. Bom, o curso Hiroshima in Peace, ele é totalmente focado na questão da bomba atômica, que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, como a gente sabe, né, no final da Segunda Guerra, e sobre a paz. Imagina, pra mim, como uma internacionalista, né, a gente formada em RI, por mais que eu esteja envolvida nessa questão dos mestrados, business e tudo, eu sempre tento manter, de alguma maneira, envolvida em questões ligadas às relações internacionais e à paz. Por exemplo, o curso que eu fiz na ONU, estive lá aprendendo agora. Então isso é uma coisa que me motiva. Então eu tento sempre, de alguma maneira, estar com um pezinho aqui no business, aprendendo línguas, nessa questão mais um pouco empresarial, mas também muito focada nessa questão de relações internacionais e história e paz, assim, e direitos humanos e muitas coisas. Então eu sempre tento ter o melhor dos dois mundos o quanto eu posso. Enfim, consegui participar deste curso. Eu vou falar agora o que foi o meu dia a dia. Eu tô aqui com a lista, explicar como foi minha experiência. A inscrição acontece no site. É só você, se você botar no Google Hiroshima in Peace Summer Program, vai aparecer o site. Ele é bem fácil, fiz a minha inscrição. Gente, eu não tive que pagar nada. Eu paguei tudo chegando lá. Então, assim, você só manda os documentos, se inscreve. Claro, gente, eu sei que pro Brasil não é fácil ir para o Japão, né? É muito longe, muito caro, mas não é o tipo de experiência que você pode ter em qualquer outro lugar do mundo, assim, é realmente uma coisa que só aconteceu lá. E, assim, antes de eu ir, eu tava preparada pra uma coisa, eu tava preparada pra aprender mais sobre a bomba, aprender mais sobre a questão nuclear, mas eu acho que eu não tava tão consciente e preparada para a mudança interna que aconteceria dentro de mim, assim. Porque uma coisa é o que a gente aprende na sala de aula, a bomba atômica aconteceu, né? Histórias, sabe? Segunda Guerra Mundial.
Mas você tá lá, é muito louco. Você tá, tipo assim, você tá andando pelo centro de Hiroshima e você pensa, tipo, gente, sabe, há 70 e poucos anos atrás, em algum momento, isso era uma bola em chamas e, tipo, todo mundo num raio muito grande ao redor de mim estava morto, sabe? E, tipo, é muito pesado, gente, é muito pesado. E, assim, é uma cidade normal, uma cidade que, sabe, foi reconstruída, as coisas seguem. Mas existe essa questão, assim, de você pensar até sobre humanidade, sabe? De como que isso aconteceu, assim, tipo, a gente aprende, a gente aprendeu. Eu vou explicar agora sobre o Projeto Manhattan e tudo mais, mas você começa a desenvolver dentro de você um senso crítico que ele é muito profundo, porque você tem na base essa questão mental, aconteceu e tal, mas você tá lá e a gente falou com sobreviver. Enfim, eu vou falar agora, eu vou descrever cada aula que eu tive, só dar um overview e falar um pouco de como foi essa questão interna, que eu acho muito importante também compartilhar, né, gente? Porque eu acho que no Brasil a gente aprende muito sobre história, sobre essa questão da guerra, mas eu acho que a gente, apesar de, né, viver diariamente quase que uma guerra civil, a gente não tem essa experiência na nossa pele mesmo, dessa questão da guerra, sabe? De bomba, de, sabe? E é muito chocante ver este outro lado que a gente só vê na sala de aula, em slides, na vida real, assim. Foi bem pesado pra mim. Eu, por exemplo, sabe, eu nunca viajei pra Europa, eu sei que tem gente que já viu coisas, sabe? Não foi. Pra mim foi no Japão, que é louco, né, gente? É bem louco. Desculpa o barulho, gente, mas eu vou continuar. Bom, chegando lá, eu tive uma aula de japonês básico, tipo, aprendendo pra gente aprender a se apresentar, então foi bem legal, assim, entender um pouco. E tem um pouco de alguns caracteres chineses, né, dentro dos alfabetos japoneses. É muito difícil, gente, são muitas línguas japonesas, eu não sei quase nada, mas foi muito legal aprender, tipo, né, a gente teve que se apresentar na frente de todo mundo, então foi bem legal mesmo. Teve uma orientação e a gente começou com um workshop do que a paz significa pra você. E foi muito interessante, gente, porque quando a gente para pra pensar o que é paz, a gente pode dizer a ausência de conflito. Tá, ok. Paz de espírito, sabe? Tá tranquilo. Ok, mas será que paz também não significa ter acesso à educação? Ter acesso à água? Ter acesso a saneamento básico? Ter acesso à comida? Porque se a gente for para pensar muitos conflitos, gente, a raiz é coisas básicas, como, sabe, acesso a alguma coisa, sabe? Então foi muito interessante que alguém respondeu assim, paz pra mim é ter acesso a, insira aqui, sabe? Sei lá, pra algumas pessoas não ter acesso ao amor é alguma coisa que tira a sua paz, entendeu? Então a paz é uma coisa muito ampla, muito ampla. E é difícil colocar, sabe, num quadradinho, só isso é paz, isso aqui não é. Então foi bem interessante pensar sobre isso, sabe? A gente acha que às vezes não para tanto pra pensar nessas coisas. Depois, no segundo dia, a gente teve sobre comunicação intercultural, de como é diferente, por exemplo, a maneira que a gente se comunica no Brasil e no Japão, por exemplo. No Japão tem a questão do silêncio entre duas pessoas, assim, e no Brasil a gente sempre quer puxar assunto e tal. É diferença mesmo, questão cultural, de como os diferentes países, por diferentes razões, se comunicam de maneiras diferentes. Alguns falam mais alto, alguns falam mais baixo. Algum tem realmente essa questão honorífica de falar com alguém mais velho, de ter que falar o nome sempre senhor, ou, por exemplo, na Coreia tem muito isso. Então foi bem interessante a gente aprender sobre isso e como que talvez esses problemas de comunicação podem realmente interferir nessa questão da paz, assim, né? Então foi bem interessante mesmo. A gente depois aprendeu sobre o Projeto Manhattan, foi muito boa essa aula, de como que surgiu essa questão nuclear, de como que entenderam a questão da fissura, criar a bomba e tudo mais, e como que diferentes narrativas, né, gente? Isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito sobre diferentes narrativas. Existe a narrativa americana, por exemplo, de que foi necessário a bomba para acabar a guerra, e a narrativa japonesa de que não. Então, o que é certo, o que é errado? É difícil também colocar isso. Tudo bem que pra muita gente, as pessoas veem como foi errado. E eu concordo, gente, largar uma bomba nuclear em nenhum cenário é correto. Só que também é necessário entender o cenário que estava acontecendo ao redor. Por exemplo, todo o investimento americano. Os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares para desenvolver a bomba. Daí chega na hora e não joga. Gente, eu concordo que isso tudo é errado, mas eu tô falando que é interessante e importante entender a história. E tá lá e ouvir isso foi muito interessante, assim. E até você começar a se questionar mesmo. Poxa, eu já vivi na Coreia, eu já vivi na China.
E a questão do Japão imperialista foi muito forte, muito presente nesses dois países, muito cruel, assim. E é julgamento, assim, de valor e você conversar com todo mundo e você vê que, cara, a história, ela é contada de diferentes maneiras por diferentes pessoas, sabe? E como colocar a paz no meio disso tudo foi muito interessante, assim, pro meu desenvolvimento pessoal de verdade, assim. Foi uma jornada muito profunda. Vou continuar. Depois sobre o mito da bomba atômica, isso que eu falei em salvando vidas ou acabando com a guerra, né? Será? Porque existe também essa narrativa de que a bomba foi necessária. Tipo, matar 100 mil pessoas foi necessário para que 1 milhão não morresse depois, sabe? Sabe? Daí você fica, meu Deus, sabe aquela vibe de estar tudo errado? Por aí. Como tudo, toda guerra, né, gente? Então você começa a realmente internalizar coisas com sentimentos, não é só racionalizar, sabe? Porque às vezes numa aula de história a gente vê e tá, mas a gente não internaliza tanto. E quando você tá lá caminhando naquelas ruas, você internaliza, porque você vê, você sente a energia do lugar, então é muito louco. Depois a gente visitou no segundo final do segundo dia o prefeito de Hiroshima também, que foi muito interessante. Conversar com ele é líder dos prefeitos pela paz, em que eles trabalham, né, para a questão de terminar, erradicar com as bombas nucleares, assim. Então foi muito legal, ele mostrou, tá muito feliz com pessoas do mundo inteiro irem para Hiroshima para aprender mais sobre a história e garantir que a história não se repita, né. O terceiro dia foi o primeiro testemunho dos Hibakusha. Hibakusha é o nome em japonês para os sobreviventes, né? Não só os sobreviventes, mas para os que foram afetados pela bomba nuclear. Gente, dois momentos houveram testemunhos, eles são muito pesados, assim, são muito, muito, muito pesados, assim, porque são senhorinhas, as duas eram japonesas, senhorinhas, assim, acho que elas tinham uns 85, mais ou menos, então quando aconteceu, elas eram crianças, assim, 10 anos, e elas se lembram de tudo. As duas, no momento da explosão, desmaiaram por causa do blast, né? E assim, o desenrolar, porque uma coisa que a gente esquece é que a bomba nuclear, o problema não é só durante a explosão, é a questão da radiação, né? Os efeitos que duram até hoje, de pessoas sobrevivendo a câncer, de pessoas que perderam membros da sua família por causa do câncer, né? Uma das sobreviventes, assim, conta pra gente que ela estava um pouco afastada, houve a bomba e os pais dela, a família dela morava num vilarejo próximo, que não foi afetado, mas eles ficaram sabendo do que aconteceu. E o pai dela ficou, depois da explosão, 3 dias na cidade procurando por ela. Só que ela tava com uma galera que sobreviveu, que o prédio desabou. Foram pra um canto, pra uma montanha, e ficaram lá 2, 3 dias sem entender, tipo, um ajudando o outro, que estavam com ferimentos. E ele ficou 3 dias na cidade procurando por ela. E quando ela voltou, a família toda dela ficou muito feliz. E ela falando, tipo, que eles não tinham nada, que eles só tinham um pouquinho de arroz, que era num momento muito, tipo, emergência. E que ela lembra da mãe dela cozinhando, que era, tipo, precisa ficar melhor e tal. E, gente, parece que é uma história feliz, né? Tipo, ela sobreviveu, a família dela sobreviveu. Só que 1 ano e meio depois, o pai dela começou a cuspir sangue, tipo, a vomitar sangue. Ele morreu de câncer, porque ele ficou 3 dias na cidade procurando por ela, porque ninguém sabia dessa questão da radiação. Então, gente, imagina, ela teve câncer, sabe? Ela contou que ela teve metade do estômago dela removido por causa de um câncer. Então, imagina, câncer décadas depois. Ela falou que todos os amigos dela, praticamente sobreviventes, tiveram câncer. E você fica assim com a certeza de que em algum momento eu vou ter câncer, provavelmente. E será que será que se eu tiver algum filho, esse filho pode vir ter algum tipo de malformação? Então, gente, marca a vida dessas pessoas pra sempre. E uma coisa que ela falou que me impressiona muito é que ela falou: eu não quero que a minha vida seja que seja a única narrativa da minha vida, que minha vida seja só, tipo, eu sou uma sobrevivente. Sim, eu sou uma sobrevivente, mas que ela lutou pra ter uma vida que fosse além disso, assim. E é uma coisa que ela luta até hoje, sabe? Isso foi uma coisa, assim, que me pegou muito. E depois, aqui, no terceiro dia, ainda transformando tragédias em novos amanhã, que são atividades que existem na cidade, ONGs, para que as pessoas entendam a paz, entendam o que aconteceu em Hiroshima. Depois a gente visitou o memorial, e depois a gente escutou mais um testemunho dos Hibakusha, como eu falei. Depois a gente teve 2 dias off no final de semana, que a gente viajou e tal, bem legal, gente, bem legal mesmo. Depois, no dia 6 de agosto, que foi 1, 2, 3, 4, no sexto dia, foi o dia em que não era comemorado, não é isso, mas houve um memorial, né,
que completava 73 anos, se eu não me engano, do momento da bomba. Então a gente foi pro Marco Zero, tava lá o primeiro-ministro do Japão, muita gente. Tem sempre todo ano uma cerimônia, um minuto de silêncio, assim, e a gente tava lá na área meio junto com os embaixadores e tal. E foi muito pesado, assim, muito real, sabe? Real, assim, você fica, nossa, porque é uma bomba nuclear, gente, pelo menos pra mim, com o meu background do Brasil, uma coisa muito distante. E participar disso de alguma maneira faz com que você comece a questionar tudo, sabe? Então foi muito importante estar lá e foi muito, me marcou muito. Depois, a gente aprendeu um pouco sobre... Teve o prefeito de Hiroshima na Corte Internacional de Justiça em 95. Ele deu um testemunho que foi, tipo assim, mudando tudo e falando realmente dessa questão. Porque, gente, eu não quero chocar as pessoas, mas eu fiquei muito chocada. Mas o que aconteceu com os sobreviventes naquele momento foi horrível. As pessoas tiveram a pele queimada, assim. E eu vi até o testemunho do que aconteceu, assim, chegar a dar um embrulho no estômago, sabe? Assim... Nossa, gente, coisas horríveis, assim, horríveis, sabe? E, nossa, enfim, a gente aprendeu um pouco mais sobre isso também, que foi importante, porque aí que tá, a gente também não pode... Eu ficava muito nessa questão, assim, tipo, tá, isso aqui aconteceu, mas precisa ficar mostrando essas imagens das pessoas, assim, tipo, com a pele toda derretida, mas é a verdade, sabe? Então a gente também conversou muito sobre essa questão de até que ponto você pode mostrar esse tipo de imagem pra crianças, por exemplo, sabe? Porque as crianças vão ter pesadelo com isso à noite. Eu, com 26 anos, já tava tendo pesadelo à noite, sabe? Mas não vai mostrar a verdade, também a realidade, então a gente conversou muito sobre isso. O que a gente fala, o nome da outra aula, o que a gente fala quando a gente fala sobre Hiroshima, né, que também tem essa questão. E, gente, a gente aprendeu uma coisa que foi muito pesada, porque tinha uns 10, talvez, alunos japoneses. E é importante entender que tinha gente do mundo inteiro, tinham 12 ou 13 países representados, mas não tinha nenhum chinês ou coreano lá. O que, pra quem entende aquilo que eu falei, né, sobre a questão do imperialismo japonês, faz um pouco de sentido. E a gente aprendeu também sobre os hibakusha, os sobreviventes, né, coreanos, porque tinham muitos coreanos em Hiroshima que estavam lá pela questão do trabalho forçado, porque naquela época o Japão, ele tinha essa questão na Coreia, né, da dominação na Coreia. Então muita gente morreu e muita gente aconteceu coisas horríveis para os coreanos que estavam presentes em Hiroshima e Nagasaki, só que eles não tiveram o mesmo atendimento dos japoneses. Então há histórias de sobreviventes da bomba que eram coreanos e quando chegaram no hospital, os japoneses não aceitaram ele, porque tipo, você é coreano, não tem remédio para todo mundo, você não vai ser... Então é muito difícil. E também assim, os hibakusha, né, que existe todo um processo para mostrar que você estava presente, que você sobreviveu e tal, porque você recebe um cartão do governo que você tem direito a acesso a medicamentos e médicos pro resto da vida, né? Porque os efeitos são assim, não tem como garantir que em 20 anos você não vai ter um câncer causado por aquilo, por exemplo. E os coreanos só tiveram direito a esse cartão há, tipo, 10 anos atrás, sendo que isso aconteceu há 73 anos atrás. Então, durante muito tempo, o governo japonês mesmo ignorou a questão do que aconteceram. E assim, por exemplo, dizem que em Hiroshima, né, eu não lembro agora direito os números, mas foram mais ou menos 100 mil mortos durante, tipo, as 72 horas do ocorrido. Dizem que cerca de 10 mil eram coreanos. E muita gente não fala disso, sabe? Da questão dos coreanos. Na verdade, agora existe um museu dessa questão da bomba nuclear na Coreia para os sobreviventes coreanos, né? E isso é uma coisa que eu não sabia. E eu achei muito interessante que todos esses 10 japoneses que estavam fazendo curso, na verdade, alguns eram, tipo, meu avô é sobrevivente, eu queria aprender mais e tal. E eles falaram que eles aprendem muito na sala de aula sobre a questão da paz, sobre a questão da bomba, mas em momento nenhum foi discutida essa questão dos coreanos e do que aconteceu e do que os japoneses fizeram para os coreanos e da falta de ajuda e tudo mais. Então foi bem interessante ver até a surpresa deles, assim, tipo, nossa, eu não sabia que isso tinha acontecido. Sendo que tinha gente que nasceu em Hiroshima e, assim, Hiroshima todo ano, as escolas sempre falam disso, assim. Então foi bem chocante pra mim, porque isso era uma informação que eu não sabia, não conhecia. E que eles também não, e daí você fica, poxa... Foi o que eu falei, aquilo da história ser escrita e contada, sabe, pelo vencedor ou por quem tá por cima, assim. Então foi bem poderoso, assim, foi bem visceral, eu diria, essa experiência. Depois a gente falou sobre o papel da mídia para entender Hiroshima e a paz. Então, por exemplo, alguns jornais
cobriram a bomba, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a bomba aconteceu, tinha fotos de prédios destruídos e não falava das pessoas que morreram, entendeu? Então, foi tipo assim, foi necessário, mas não falava, olha, a bomba aconteceu, 100 mil pessoas morreram, foi só tipo a destruição necessária. Tipo, tirando essa questão humana, sabe? Já, de repente, os jornais japoneses já é muito mais focado na questão horrível que aconteceu, em vez de mostrar prédio destruída, pessoas com a pele total. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, o papel da mídia em demonstrar isso. E também a gente falou sobre a questão da energia nuclear, que foi muito interessante pra mim, porque na verdade a gente tem energia nuclear no Brasil, né? Angra, só que a gente não fala muito, não é uma questão muito normal. E entender, gente, o que ter energia nuclear significa, principalmente um lixo nuclear, foi, tipo, chocante pra mim. Eu mudei completamente a minha opinião em relação à energia nuclear. Completamente. Hoje em dia eu sou totalmente contra. Totalmente contra. E a gente falou também sobre a questão de Fukushima, né? Que aconteceu o acidente nuclear lá no Japão. Como que tá sendo e tudo mais. E como que o Japão sofre com essa questão nuclear, né? Imagina. E foi difícil. Foi, enfim. Depois a gente falou sobre Hiroshima no contexto internacional. Eu tô falando todas as aulas que a gente teve, tá? Depois a gente falou sobre Peace Building em Hiroshima, como que funciona isso. Aqui, obstáculos contra a abolição de armas nucleares, uma visão histórica, né? Contando por que há países ainda que não... Por que ainda existe bombas nucleares, gente? Assim, o porquê a gente consegue entender essa questão do poder, mas a gente entende que se der alguma coisa errada... Gente, desculpa falar essa palavra, mas fudeu, assim, sabe? Tipo, se houver um hacker, alguma coisa, então, tipo... Sabe, faz sentido do ponto de vista de demonstrar poder e tudo mais, mas, gente, do ponto de vista humano, não faz... É tipo decepção para a humanidade mesmo. E depois a gente aprendeu um negócio que foi incrível, gente, que eu não sei qual a tradução para o português, eu acho que seria antropoceno, que, assim, a ideia toda é... Existem os períodos, tá? Os períodos históricos do planeta Terra. Então, por exemplo, existe o período Jurássico, daí vai indo, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? É cenoico e tal. E existe agora, a gente tá vivendo o período inglês Anthropocene, que é, por exemplo, no período Jurássico, quem dominava eram os dinossauros. O Antropoceno, no caso, é o período que a gente vive atualmente, que é dominado pelos humanos, né? E há muito essa conversa sobre quando que esse período começou de verdade, não é? Então, existem algumas pessoas que falam, por exemplo, quando começou a agricultura, mais ou menos 10 mil anos atrás, ou com a bomba nuclear, por exemplo, existe essa questão, né? E eu achei muito interessante a gente conversar sobre isso, assim, até sobre a questão da energia nuclear, porque, gente, se você for parar pra pensar, tá? E não é pra ser pessimista, mas a vida no nosso planeta Terra, ela é feita de ciclos. Como a nossa vida, minha vida, ciclos, né? Eu nasci, estou crescendo, um dia eu vou morrer, como uma planta. Tudo, sol, noite, sabe? As 4 estações, então tudo é feito de ciclos. O período Jurássico, os dinossauros estavam aí, né? Foram extintos. Então a gente conversou também muito sobre a questão de que o ciclo da dominação humana em algum momento vai acabar. Pode acabar daqui a alguns, sei lá, milhares de anos com a gente saindo, conquistando outros planetas? Pode. Pode acabar com uma explosão no Sol? Pode. Mas a gente conversou muito sobre até que ponto, de repente, por exemplo, os dinossauros, eles não trouxeram a extinção para eles próprios, né? Até onde a gente sabe, aconteceu. Mas até que ponto será que nós não estamos cavando a nossa própria cova? Principalmente com essa questão nuclear e até da energia nuclear. E foi muito interessante a gente falar sobre isso, assim, porque, gente, essa questão do lixo nuclear, ela é muito pesada, eu não sabia disso. O que vai fazer com isso? Esse lixo nuclear vai continuar sendo radioativo por 100 mil anos. E a gente conversou até muito engraçado sobre... Peraí, gente, só porque meu café, ele tá esfriando, só um segundo. A gente conversou também sobre essa questão de, enterram no lixo nuclear, faz as cavernas gigantescas, enterra. Vai ser radioativo por 100 mil anos. Que tipo de placa se coloca do lado de fora dizendo para não entrar? Pensa só. Há 10 mil anos atrás começou a agricultura, né? Nós não tínhamos nada, estamos assim hoje. Escreveu o quê? Não entre. Do not enter. Uma caveirinha. Bota o quê? Quem disse que daqui a 100 mil anos vão entender essa linguagem? Faz sentido o que eu tô falando? Não tem como prever. E faz o que com esse lixo, gente? Faz o quê? Gente, eu sou muito ingênua. Eu fiquei assim,
por que não manda pro espaço? Olha, já querendo destruir, né, tudo. Mas enfim, eu pensei, né, na hora. Porque falaram, tá, legal, bota no foguete. Se o foguete explodir saindo da Terra, mata todo mundo, porque a radiação, pá. E eu pensei, fodeu. Em terra, tá, não tem. Então a gente olhou, pô, muito legal, na verdade, essa aula, assim, porque, querendo ou não, trouxe até um certo humor que existe algumas pessoas trabalhando neste problema, em como garantir que daqui a 100 mil anos as pessoas entendam que aquele local não é para cavar, não é para tocar, não é para fazer nada, porque é radiação, você vai ou morrer ou com o tempo, sabe? Por que tá, gente, a radiação é invisível? Imagina se, sabe esses filmes apocalípticos, assim, tipo, sabe, acabou a tecnologia e daqui a 100 mil anos tem uma aldeia que resolve, sabe, cavar, encontra coisa e ficam ali. Podem não morrer na hora, mas vai todo mundo morrer só em 5 anos de câncer. Não vão estar entendendo o que tá acontecendo, entendeu? Como explicar para as pessoas? Então, tem pessoas que estão trabalhando. Então, por exemplo, estão fazendo seitas para garantir que cientistas vão continuar geração por geração para garantir que esse conhecimento vai indo. Tá. Tem gente, uma que eu achei muito interessante, que estão querendo fazer um gato, tá? Uma espécie de gato, que ele muda de cor quando ele se aproxima de um ambiente, assim, radioativo. E que daí a ideia toda é que no futuro as pessoas entendam que se tem um gato, ele muda de cor é porque tem algo ruim e não é pra entrar. Então, tipo assim, gente, e é um problema, gente, um problema de 100 mil anos. A gente tá literalmente tirando a liberdade das futuras gerações. E é absurdo, eu fiquei, gente, isso tudo a gente fez nos últimos 100 anos, sabe? E daí você fica assim, não é pessimista, mas você fica, puta merda. Assim, esses dias lá foram assim, de puta merda mesmo. Mas é que é importante, a gente precisa entender o planeta que a gente vive, as consequências das nossas coisas e principalmente consequências de coisas que a gente não tem acesso no nosso dia a dia. Porque a gente não fala da questão nuclear no Brasil, a gente não aprende isso. E, gente, eu fiz relações internacionais, sabe? E eu não lembro de ter tido essa aula em que eu pensei, fudeu, sabe? Tipo, e é importante, é importante. Porque existem outras formas de se obter energia, sabe? Principalmente no Japão. Então foi muito interessante conversar sobre isso. Pulando, no final a gente teve um projeto de grupo em que separaram pra galera que era universitária, que tá fazendo graduação, e pra galera que tá fazendo mestrado e doutorado. E daí foram 2 tipos de apresentação e a gente tinha que fazer uma apresentação sobre o que a paz significa pra gente. Tipo, da nossa resposta no começo e da nossa resposta no final. Foi bem legal. O meu grupo ganhou o prêmio final na apresentação dos mestrandos e doutorandos. A gente fez uma apresentação e depois no final a gente fez um quiz, então foi bem interativo, foi bem divertido, foi bem legal. A gente explicou justamente isso, o que a paz significava antes e começou a ampliar o significado, né, no final, levando em consideração o nosso background. Então foi bem legal mesmo, assim, foi uma experiência muito, como eu falei, visceral. Muito importante, foi pesado, assim, gente, pesado de, sabe, tu ficar puta merda, assim, de ficar, tipo, sabe, de tu tá caminhando. Eu até no meu Instagram tenho o IGTV, né? Eu fiz um vídeo lá em Hiroshima mesmo, na Memorial da Paz, em que eu conversei um pouco do que eu tava sentindo naquela hora, do que, né, das coisas que estavam acontecendo na minha cabeça. E foi mais ou menos essa a minha experiência. Eu fiquei lá 10 dias e depois eu fiquei 4 ou 5 dias em Tóquio também, que eu dei uma andada, né, uma turistada. Então, no total, eu fiquei 2 semanas no Japão, que foi bem legal. Não foi minha primeira vez. Eu fui em 2015 também. O Japão é bem interessante, é bem legal. Agora que eu vi que tá no meu óculos, melhorou, né? Enfim, tarde demais. Mas foi isso a minha experiência. Foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Uma experiência difícil, mas foi uma das experiências mais de relações internacionais que eu já vivi na minha vida. Foi muito interessante ver, sabe, a galera da Alemanha falando sobre a questão da Segunda Guerra. E de alguma maneira, apesar de eu ser brasileira, eu me sentia de alguma maneira representando a China e a Coreia lá também. E essa questão de julgamento de valor interno, sabe, de tentar de alguma maneira se manter neutro, é muito difícil, principalmente quando você vê toda essa injustiça que aconteceu com os coreanos, mas ao mesmo tempo toda a injustiça que aconteceu com os japoneses. E é injustiça por todo lado, é guerra é uma coisa muito... É a pior coisa que existe. Então encarar isso, assim, as consequências na vida das pessoas foi muito chocante. Me mudou pra sempre como ser humano. Foi um curso maravilhoso. Mas não foi fácil, assim.
Acho que lidar com relações internacionais pode ser maravilhoso, essa questão de novas culturas, aprender. Mas esse aprendizado também tem as questões um pouco mais sombrias, um pouco mais difíceis, assim. E é um assunto que envolve muito sofrimento, assim. Então ele foi um pouco difícil, foi um pouco pesado, mas foi maravilhoso, assim. Sei que eu tô dando voltas, mas enfim, foi uma honra, um privilégio ter tido essa experiência. E foi a realização de um sonho. Como eu falei, desde 2013 eu queria isso. E todo ano, gente, eu ia no site. Ano passado eu cheguei a me inscrever, passei. Mas não consegui por causa desse negócio da ONU, que eu fiz outro vídeo. E foi a realização de um sonho. E, gente, realizar um sonho é tudo de bom. Mesmo quando o sonho não é exatamente o que a gente quer, é muito melhor e às vezes é o que a gente precisa, assim. Hoje em dia eu sou um ser humano melhor, com mais conhecimento dentro de mim e com um grau de empatia muito maior e um grau de discernimento, talvez. Ou não, né? Ou de muito. Na verdade, gente, eu saí com mais perguntas do que respostas, o que é excelente, né? Significa que eu consegui formular perguntas que eu nem sabia que eu poderia formular. Não sei se fez sentido o que eu quis dizer. Mas foi essa minha experiência no Japão, foi essa minha experiência no Summer Program em Hiroshima. Ele é oferecido pela Hiroshima City University, tem 2 universidades lá em Hiroshima. É levemente afastada, mas é tranquila lá Gente, pegar o ônibus no Japão é uma coisa maravilhosa, porque, gente, eles são muito educados. É tipo assim, chocante, chocante. Tudo no Japão é chocante, né? Mas e é muito diferente. Eu gostaria de explicar o quão diferente é o Japão da Coreia e da China. Tipo, mundos completamente diferentes. Completamente diferentes, assim. Então, é realmente uma honra conhecer bem esses 3 mundos, assim, já com a minha idade, sabe? Já ter certificado, gente, eu amo certificado. Então, sabe, já ter tido 3 summer programs em cada país, ter mestrado, assim, e tá aprendendo chinês, e é tudo muito bom, e eu sou muito grata, muito grata. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo. Gente, eu tento que não seja longo, mas eu queria mesmo acho que eu consegui falar mais ou menos quase tudo. Muita coisa pra abordar. Mas foi essa minha experiência, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência... Assim, eu indico, se você conseguir de alguma maneira participar, indico, se não, pesquisar um pouco mais sobre essas coisas que eu falei, entender um pouco mais. É importante pra gente, como internacionalista, também entender essa parte, assim. E esse é só um cantinho, né, do globo, assim. Há muitas coisas acontecendo em outros lugares que eu quero aprender ainda mais, como, né, a questão de Israel. Mas a gente vai indo, um sonho de cada vez. No momento agora o meu sonho é dominar o chinês, né? Não digo dominar, né, gente? Porque dominar já é demais, mas, né, conseguir dar um carinhozinho, assim, uma aproximada a gente tenta. E é isso, cada dia é um sonho de cada vez e com muita gratidão. Bobice falar isso, mas pra mim funciona. E é isso que eu tenho pra dizer. E obrigada por assistirem o vídeo, obrigada por quem apoia o canal. Convido de novo para quem quiser dar uma olhada no meu Instagram. Eu adoro dividir coisas lá e eu sempre respondo a mensagem lá também. Então fica a dica. Mas não precisa seguir, tá? Não é tipo, me siga, mas dá uma olhada lá. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. E eu vou começar a postar um pouco mais vídeos agora. Porque eu realmente quero que mais pessoas que sejam internacionalistas, que estejam nessa jornada junto comigo, vejam o que está acontecendo e que seja sempre uma troca e eu consiga também entender o que está acontecendo com vocês, ver novas oportunidades. E é isso, eu tô enrolando para acabar esse vídeo, eu vou acabar agora, tá, gente? Obrigada, e como eu falei, é só pesquisar no Google Hiroshima and Peace, Hiroshima e Paz, ou Hiroshima and Peace, Hiroshima City University, que vai aparecer lá. E tem fotos do programa, então tem minhas fotinhos lá, eu conversando com a galera e tal. Quem quiser dar uma olhada também, vai ser bem legal. E é isso, gente. E a última coisa que eu falo, eu prometo, é... Não desistam dos seus sonhos. Em 2013 era muito distante eu fazer um summer program no Japão. E olha a quantidade de summer programs e mestrados e coisas que aconteceram. É só a gente não desistir, sabe? A gente está meio brega, né? Mas no momento é realidade. Melhor uma realidade brega do que uma realidade ruim, né? Mas é isso, gente, de verdade. Novamente, obrigada pelo apoio. Eu vou realmente desligar o vídeo agora, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.